Hare Krishna. Bom dia. Então vamos iniciar a live de hoje sobre o Shri Chaitanya Charitamrita. Obrigada, Prabhu Paravyoma, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje na ISKCON Rio de Janeiro, no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, levando em consideração que hoje também é o Ratha Yatra do Rio de Janeiro. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Shri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8, os versos 63 ao verso número 66. Então vamos lá. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, vamos iniciar aqui. O verso 63, ele diz o seguinte: Nirantara shunete ho Chaitanya Mangala Tanhara prasade shunena Vaishnava Sakala. E a tradução de Srila Prabhupada é a seguinte: ele sempre ouvia a leitura do Shri Chaitanya Mangala e todos os outros Vaishnavas costumavam ouvi-la por sua graça. E agora, o verso 64, o Bengali diz o seguinte, no Bengali: Kathaya sabhaujala kareyena purna chandra nijagunamrite badaya vaishnavananda. E a tradução de Srila Prabhupada é a seguinte: com a lua cheia, ele iluminou toda a assembleia de Vaishnavas ao falar o Shri Chaitanya Mangala. E pelo néctar de suas qualidades, ele aumentou sua bem-aventurança transcendental. O verso 65 diz o seguinte: Tenho adi kripa karyagya kailamas Gaurangera Sheshalila Vanirbaratare. Por sua misericórdia sem causa, ele me ordenou que escrevesse sobre os últimos passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. O verso 66 finalmente diz o seguinte, né? Nosso intervalo de versos é 63 a 66. Até temos aqui no verso número 66 o comentário de Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E ele diz o seguinte: Kashishara Gosanira Shishya Govinda Gosani Govindera Priya Sevakatan Rasamanani. E a tradução e significado de Srila Prabhupada. Govinda Gosani, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor Govinda em Vrindavan, era discípulo de Kashishara Gosani. Não havia servo mais querido à divindade Govinda. Significado. Comentário de Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escreve em seu Anubhashya: Kashishara Gosani foi um dos contemporâneos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que estava com o Senhor em Jagannatha Puri. Também conhecido como Kashishara Pandita, ele era discípulo de Ishvara Puri e filho de Vasudeva Bhattacharya, que pertencia à dinastia de Kandilala Kanu. Seu sobrenome era Chaudhuri. Seu sobrinho, filho de sua irmã, que se chamava Rudra Pandita, foi o sacerdote original de Vallabhapura, que fica a cerca de 1 milha de distância. Estação ferroviária de Shiramapura, na vila de Chatara. Lá estão instaladas as deidades de Radha Govinda,
e o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Kashishra Goswami era um homem muito forte e, portanto, quando o Senhor Chaitanya visitava o templo de Jagannatha, costumava proteger o Senhor das multidões. Outra de suas funções era distribuir prasadam aos devotos após o Kirtan. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura visitou este templo em Vallabhapura. Naquela época, o responsável era um Shaivita, Shri Shivachandra Chaudhuri, descendente do irmão de Kashishra Goswami. Em Vallabhapura havia um acordo permanente. Para cozinhar 9 quilos de arroz, vegetais e outros alimentos diariamente. E perto da aldeia havia terra suficiente que pertencia à deidade, na qual esse arroz era cultivado. Infelizmente, os descendentes do irmão de Kashishra Goswami venderam grande parte dessa terra e, portanto, o culto à deidade foi prejudicado. É dito no Gaura Ganodesh Deepika, no verso 137, que o servo de Krishna em Vrindavan, chamado Bringara, desceu como Kashishra Goswami durante os passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Em nossa vida de chefes de família, às vezes também visitávamos esse templo de Vallabhapura e tomávamos prasadam lá ao meio-dia. As deidades deste templo, Shri Radha Govinda e o Gauranga Vigraha, são extremamente belas. Perto de Vallabhapura há um belo templo de Jagannatha. Às vezes também costumávamos tomar prasadam neste templo de Jagannatha. Esses dois templos estão situados no raio de 1,6 quilômetros da estação ferroviária de Shriramapura, perto de Calcutá. Shri Prabhupada aqui diz. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shilakaya Chakshurum Militandina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, bom dia. Temos aqui a ISKCON Rio de Janeiro, de Ashramodara. Reverências, obrigada pelo convite. Alice, bom dia, está aqui conosco. Otávio também. Então vamos lá. Nós estamos aqui numa passagem bem profunda, que é o Shri Chaitanya Charitamrita. A natureza da obra é essa profundidade da conclusão védica do Siddhanta. E é uma passagem, em que nós temos aqui o autor do Shri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraja, o autor, está elogiando muito um Vaishnava anterior a ele, que escreveu outro comentário biográfico sobre Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então isso a gente precisa retomar, certo? Vamos ver aqui. Então no verso 37, hoje nosso intervalo é verso 63 a 66. Mas só para a gente retomar o fio da meada, já que o estudo do Shri Chaitanya Charitamrita sempre acontece aos domingos. Então, para retomar aqui o raciocínio, a linha de pensamento de Krishnadas Kaviraja,
ele diz o seguinte, Krishnadas Kaviraja. Ele diz assim, no verso 37. Em Shri Chaitanya Mangala, então Chaitanya Mangala é uma obra biográfica anterior ao Shri Chaitanya Charitamrita, ok? Mais tarde conhecido como Chaitanya Bhagavata, ou seja, Chaitanya Mangala e Chaitanya Bhagavata são o mesmo livro, são a mesma obra. É a mesma biografia escrita por Srila Vrindavana Das Thakura, ok? Então, Krishnadas Kaviraja diz, no verso 37 desse capítulo 8. Em Shri Chaitanya Mangala, também conhecido como Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Das Thakura forneceu a conclusão e a essência do serviço devocional, citando as declarações autorizadas do Srimad Bhagavatam. E depois Krishnadas Kaviraja diz, no verso 38, se até mesmo um grande ateu ouve o Shri Chaitanya Mangala, que é o Chaitanya Bhagavata, ele imediatamente se torna um grande devoto. Verso 39. O assunto deste livro é tão sublime que parece que Shri Chaitanya Mahaprabhu falou pessoalmente através dos escritos de Shri Vrindavan Das Thakura. Então, olha que interessante essa informação que Krishnadas Kaviraja nos traz. Né? Que a biografia ficou tão perfeita, o Shri Chaitanya Bhagavata ou o Shri Chaitanya Mangala são a mesma obra, né? Que parece que o próprio Chaitanya Mahaprabhu falou a sua biografia, né? De tão fidedigna, de tão próxima, né? Em que o autor se aproxima tanto do biografado que é como se o próprio biografado tivesse ditado a obra, ok? Então, né, e quem fez essa biografia, relembrando, foi Vrindavan Das Thakura. Então aqui, Krishnadasa Kaviraja, autor da biografia Shri Chaitanya Charitamrita, está louvando, elogiando a biografia anterior, não é? Que é o Chaitanya Mangala, ou Chaitanya Bhagavata, escrita por Vrindavana Das Thakura. E aí o Prabhupada Vilma até pediu para eu destacar essa questão, nessa passagem do capítulo 8 da seção Adilila, do Shri Chaitanya Charitamrita, porque ele ficou bem impressionado com esse contexto, né, essa ética Vaishnava, né, em que um autor, quando escreve algo na tradição Vaishnava, ele sempre, de uma maneira muito sincera, elogia, louva os anteriores. No caso aqui de Krishnadas Kaviraja, o anterior é Vrindavana Das Thakura. Então ele dá os créditos, ele louva esse aspecto autoral do seu anterior, né? Então é interessante porque isso demonstra justamente a humildade do processo de criação literária na tradição Vaishnava, do processo de escrita na tradição Vaishnava. Ou seja, o autor Vaishnava, ele reconhece no seu processo autoral de produção literária que ele não está sozinho. Ele não tem um orgulho, ele não carrega o orgulho por isso, presunção por isso. Ele reconhece a miríade de autores anteriores a ele. Não é legal isso? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar nessa passagem aqui do capítulo 8, Adilila. Tá bom? Outra questão que também podemos destacar, não é que justamente Krishnadas Kaviraja, ele retomando, não é, o biógrafo anterior do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavana Das Thakura, ele fala justamente da importância de alguns Vaishnavas contemporâneos seus, certo? E justamente aqui ele fala de Pandita Haridasa, tá bom? Então no verso 61 ele diz: Pandita Haridasa
tinha grande fé no Senhor Chaitanya Nityananda. Portanto, sentia grande satisfação em conhecer seus passatempos. Aí no verso 62. Ele sempre aceitou as boas qualidades dos Vaishnavas e nunca encontrou defeitos neles. Então, olha que interessante, ele falando aqui do caráter de Pandita Haridasa. Ele fala, nunca encontrou defeitos neles. Isso aqui realmente, assim, foi bem forte para mim, né? Porque, por exemplo, eu moro aqui em Nova Gokula, na fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba, São Paulo, né? E eu moro aqui numa comunidade Vaishnava. E é muito interessante porque quando ele fala, né, Krishnadas Kaviraja fala do caráter de Pandita Haridasa, ele fala assim, e não encontrava defeito na sanga, ou seja, nos sadhus, né, na comunidade Vaishnava do seu contexto. Não encontrava defeitos. Então aqui a gente vê como que essa qualidade, né, ela é interessante, não encontrar defeitos. Então, vejam que interessante, isso aqui é um critério, né, em que o cientista espiritual de Bhakti, o devoto praticante, ele se ancora. Ah, então, um dos critérios que eu posso mensurar para o meu avanço é não encontrar defeitos nos outros. Olha que interessante, não é? Então tá. Prosseguindo, aqui também nessa sessão, nos versos anteriores, ele ainda falando desse devoto, né? No templo de Govindaji, ele servia no templo de Govindaji, ele diz que naquele tempo o principal servo era Haridasa Pandita. Suas qualidades e famas são conhecidas em todo o mundo. Suas qualidades e famas são conhecidas em todo o mundo. Ele era gentil, tolerante, pacífico, magnânimo, grave. Grave, ou seja, introspectivo. Doce em suas palavras e muito sóbrio em seus esforços. Ele era, então, mais uma vez, aqui nós observamos esses critérios que servem como base para que nós avancemos, ou seja, critérios para mensurar nosso avanço. Né? Então, Krishnadasa diz que esse devoto que servia no templo de Govindaji era gentil, tolerante, pacífico, magnânimo, grave, doce em suas palavras e muito sóbrio em seus esforços. Né? Mas aí um rol de habilidades e competências que caracterizam o desenvolvimento pessoal na seara de Bhakti. Ok? Ele era respeitoso com todos e trabalhava para o benefício de todos. Diplomacia, inveja e ciúme eram desconhecidos em seu coração. Né? E aí ele fala de outros devotos como Anantacharya e Pandita Haridas, que mencionamos anteriormente. Certo? Por isso que nesse verso 66, que é o verso que acaba a sessão de estudo de hoje, né, que nós fizemos do 63 ao 66, na tradução e comentário, né, Srila Prabhupada traça mais aspectos geográficos e históricos dessas pessoas, desses grandes devotos Vaishnavas que são citados por Krishnadas Kaviraj Thakura nessa sessão do Adilina, tá bom? E nesse verso 66, onde temos o comentário de Srila Prabhupada, Krishnadas Kaviraja se atém a Govinda Goswami, que era o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor Govinda em Vrindavan. Era discípulo de Kashishwara Goswami. Não havia servo mais querido à divindade Govinda. Tá bom? Então é interessante observar, né, depois de todo esse introito e essa contextualização, que aqui no comentário de Srila Prabhupada, né, Srila Prabhupada, ele fala aqui na primeira pessoa do plural, mas ele está falando dele. Né? Isso, inclusive, também é uma das regras da escrita Vaishnava. É que o devoto, ora, ele fala em primeira pessoa do singular, certo? Por exemplo, quando a gente tem aqui a canção de Bhakti Vinoda Thakura, né?
Quando a gente tem a canção Yeshomatinandana Brejobaronagara Gokularanjana Kana, que é a canção que a gente sempre entoa o mantra, né? A canção que a gente sempre entoa na cerimônia do Govinda, às 7h30. No finalzinho dessa composição, o Bhaktivinoda fala Bhaktivinoda Shraya, né? Ou seja, Krishna, que Bhaktivinoda descreveu de maneira poética, né? Nessa composição é o refúgio de Bhaktivinoda. Então, nesse caso, o poeta ele cita, né, o seu próprio nome e tece o comentário em primeira pessoa do singular, né? Aqui, no comentário do Srila Prabhupada, a esse verso 66 do Shri Chaitanya Charitamrita, ele usa a primeira pessoa do plural. Também é uma forma de composição, tá? Da Kávya, ou seja, dos comentários da poesia Vaishnava. Então vejam, Prabhupada ele fala aqui, ó, nesse comentário: em nossa vida de chefes de família, às vezes também visitávamos o templo de Vallabhapura e tomávamos praçada ao meio-dia. Que lindo, não? Então, é Prabhupada falando de si em primeira pessoa, né? Mas aí ele falando de si na primeira pessoa do plural. Mas nós sabemos que Prabhupada está falando da história dele, da história pessoal, né? Embora ele tenha utilizado essa regra de produção textual Vaishnava, que também pode se utilizar a primeira pessoa do plural, certo? Então, e aqui é interessante porque Prabhupada está fazendo também um comentário histórico, né? Reparem, ele fala que na época que Bhaktisiddhanta Sarasvati visitou esse templo de Vallabhapura, tá? Que é um templo que historicamente tem os sacerdotes que atendem a deidade desse templo são da linhagem desse devoto aqui, que é descrito, que é louvado no verso 66 por Krishnadas Kaviraja Goswami, né, que é o Govinda Goswami. Então, tá? Então a linhagem desse devoto diz respeito, está diretamente ligada aos sacerdotes que atendem esse templo de Vallabhapura. Então, aqui, então Prabhupada diz, naquela época o responsável era Shivachandra Chaudhuri, né? Em Vallabhapura havia um acordo permanente para cozinhar 9 quilos de arroz. Então, Prabhupada tem essa informação, ele lega essa informação para a gente, né? E que perto da aldeia havia terra suficiente que pertencia à deidade. Eu achei isso tão bonito. Esse aspecto dessa tradição Vaishnava, né? Então, imaginem, embora eu nunca fui à Índia, nesta vida, pelo menos não, nesta vida não fui à Índia. Mas sim, óbvio, eu tenho vontade de conhecer, fazer esses roteiros, lugares sagrados, né? Quem sabe um dia eu possa ter essa oportunidade ainda nesta vida. Mas aqui, né, Prabhupada, embora eu não tenha ido, né, a gente consegue visualizar essa informação relevante que Prabhupada traz. Porque é tradição, né, nessa aldeia, eles plantarem o arroz e o que eles colhiam, eles cozinhavam para a deidade e distribuíam praçada. Interessante, porque o conceito que se tem aqui é o de que as terras da aldeia pertencem à deidade e que o que eles produzem são ofertados para a deidade. Mais uma vez eu acho interessante, porque é um conceito, né, que da tradição Vaishnava, uma forma, um modo de pensar, um modo de agir, né, que a gente também acaba trazendo aqui para o mundo ocidental. Por exemplo, aqui, mais uma vez, eu falei para vocês, eu moro na Gokula, então a gente mora aqui na Gokula, e nós tentamos realmente desenvolver essa visão, esse conceito, essa concepção, essa prática de vida em que tudo é ofertado à deidade, que as terras de Nova Gokula são da deidade e não nossas. E isso existe uma forma prática mesmo de dizer que isso, né, que esse valor é trazido,
veja mesmo, através desse comentário de Prabhupada, e que isso é trazido aqui para nossa vida prática. Por quê? Porque, por exemplo, as casas em que moramos, os prédios que construímos ou habitamos, né? Nós temos gradualmente desenvolvido uma organização em que administrativamente esses residentes, os devotos residentes de Nova Gokula, eles assinam contratos de subcomodato, em que nós assumimos que esses prédios, que essas construções mantidas por nós pertencem à instituição, pertencem a ISKCON Nova Gokula, portanto, às deidades. Não é legal isso? Então, nós só fazendo esse cotejo, essa comparação em que os valores, né, de uma maneira prática nas nossas vidas, né, embora não tenhamos nascido na Índia, e embora não tenhamos participado de uma vivência comunitária assim na aldeia, que Prabhupada comenta aqui, mas nós tentamos gradualmente, de uma maneira sincera, de uma maneira administrativa, também de uma maneira legal, desenvolver esse conceito em que o que nós possuímos, né, na verdade, em última análise, pertencem à instituição. Portanto, pertencem às terras da deidade. Né? Aqui nós temos o Radha Gokulananda, Starama Lakshmana Hanuma e Gonitai. Tá bom? Então, eu achei isso bem interessante, né, de comentar hoje junto a vocês. E também no último parágrafo do comentário de Srila Prabhupada, o que a gente tem aqui? Uma informação bem profunda também, porque Prabhupada cita o Gaura Ganodesha Dipika. Essa obra é uma obra que foi escrita pelo Kavi Karnapur, certo? Em vários momentos Prabhupada comenta essa obra em seus comentários. Essa não é a primeira vez que eu vejo a Prabhupada citando essa obra de Kavi Karnapur em seus comentários. E o Gaura Ganodesha Dipika é uma obra assim muito profunda, porque essa obra, esse livro revela as identidades dos devotos contemporâneos de Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu. Como assim, Shri Damodara? As identidades, ou seja, esses devotos que, né, conviveram com Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, têm uma identidade no mundo espiritual. E olha que interessante, porque Kavi Karnapur revela justamente quem é quem. quem, quem é quem, ou seja, quem é no mundo espiritual, né, e quem desceu aqui para a Terra para atuar nas lilas de Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui justamente esse devoto, né, Kashishra Goswami, dessa linhagem, certo? De Govinda Goswami, que cuida do templo de Vallabhapura, ok? Sacerdotes que cuidam do templo de Vallabhapura. Ele, na verdade, né, é revelado como um servo de Krishna no mundo espiritual, cujo nome é Bringara. Então, certo? O que a gente tira de lição disso tudo? É que esses devotos contemporâneos que interagiam com Mahaprabhu, quando eu falo Chaitanya Mahaprabhu, desceram do mundo espiritual e na obra Gaura Ganodesha Dipika, o escritor, o autor dessa obra revela quem eram essas identidades. Então, né, fica até difícil a gente mensurar como que na época de Mahaprabhu a Terra estava, né, o planeta Terra, Buloka, né, onde nós habitamos, foi o cenário de grandes personalidades, identidades espirituais que desceram para esse mundo para executar, para realizar lilas com Mahaprabhu, com Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, de fato, a gente tem informações muito profundas para a gente, sobre as quais nós devemos nos debruçar com muito respeito, para a gente realmente, gradualmente, entender e assimilar essas informações. Então, esse é o breve comentário que eu posso fazer hoje a partir dessa passagem do Chaitanya Charitamrita, mas também para o Paravyoma me solicitou que eu comentasse um pouco sobre o Ratha Yatra, né? Porque
daqui a pouco vai iniciar o passeio de Jagannatha Baladevi Subhadra aí no Rio de Janeiro, não é? E ele pediu que eu também lembrasse um pouco sobre essa questão. E hoje, para rememorar essa questão, a importância desse evento que vai acontecer aí no Rio de Janeiro, a grandiosidade desse evento, aí fala a grandiosidade espiritual desse evento, nós podemos relembrar, rememorar uma passagem do Srimad Bhagavatam, certo? Por quê? Porque a gente sempre sabe, né? Todo mundo que participa do Ratha Yatra e a nossa meditação durante o processo do passeio com o carro de Jagannatha Baladev Subhadra, de a gente pegar na corda e puxar a corda, é muito estático e os devotos sabem, né, que intrinsecamente, muito internamente, o significado profundo disso é que as vaqueirinhas de Vrindavan meditam em levar Krishna de volta para Vrindavan, né? A gente sempre comenta sobre isso, a gente sempre fala sobre isso. Então é muito estático, por isso que as pessoas, a gente observa, quando a gente passeia com o Jagannatha Baladev Subhadra, a gente puxa a corda, a gente observa o entorno, a avenida ali do Rio de Janeiro, assim, lotada de pessoas, elas observam, ficam impressionadas. Elas podem até não entender realmente o significado intrínseco e profundo desse evento, mas elas sentem. Então a gente vê, né, todo mundo repleto de êxtase, repleto de bem-aventurança. Por mais que não se entenda, não é? Mas é tão grande, é tão poderoso o evento, porque Deus mesmo, na forma de Jagannatha Baladevi Subhadra, estão passeando, né, pelas ruas do Rio de Janeiro. E as pessoas ficam impressionadas, assim, a gente observa. Agora, o devoto, né, o Bhakta, o cientista espiritual, ele precisa saber o que está fazendo, né? Então, por isso que a gente estuda as escrituras, a gente sempre se respalda no tripé Guru, Shastra, Sadhu. Então, a gente precisa partir, né, do Shastra, das escrituras. Então, aqui eu trouxe hoje um verso lindo do Srimad Bhagavatam para a gente meditar sobre esse humor tão transcendental, tão bem-aventurado, em que as meninas, as jovenzinhas, né, elas fazem esse percurso meditando. Ele não acontece na prática, elas não conseguem levar Krishna para Vrindavan, mas os seus corações elas levam, o que é ainda mais profundo e o que é ainda mais poderoso, porque o amor é tão grande dessas devotas, que são o exemplo excelso de devoção, né? Que elas conseguem fazer isso em manasa, puja, em meditação na mente. Elas usam a mente, esse sentido interno, para consubstanciar, para materializar o desejo delas, levar a Krishna de volta para Vrindavan. Então, aqui eu vou citar uma passagem chamada Bhagavatam, que é uma passagem lindíssima, traduzida e comentada por Dayananda Maharaj Tiradeva. Nós sabemos que, não é, na época desses comentários, dessa tradução do Srimad Bhagavatam, né, uma comissão internacional foi organizada para finalizar a tradução e os comentários do Srimad Bhagavatam, já que Sua Divina Graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, havia deixado este mundo mortal. E essa comissão foi feita, né, mas aos poucos ela se desfez, né, e quem finalizou mesmo, né, esses comentários e essa tradução foi de Ananda Maharaj. Por isso que aqui eu invoco esse aspecto autoral, que na tradição Vaishnava, como nós vimos, o aspecto autoral sempre é reforçado, né? Então nós precisamos louvar esses comentadores, esses tradutores dessas escrituras, entende? Então aqui, né, Hridayananda Maharaj Tiradeva, ele traduz e comenta o verso 48 do capítulo 82 do 10º canto do Srimad Bhagavatam. E eu quero trazer esse verso para vocês hoje, porque é uma passagem que nós estamos estudando, inclusive, aqui em Nova Gokula, tá bom?
atualmente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos estudando o capítulo subsequente do 10º canto, que é o capítulo 83. Mas então já passamos aqui no capítulo 82. E o verso, esse capítulo 82, ele é intitulado Encontro com os Habitantes de Vrindavan, tá certo? Porque nessa passagem aqui do Srimad Bhagavatam, houve um encontro de dinastias em Kurukshetra. Vejam o mesmo negócio como é grande, ok? Então, em Kurukshetra, várias dinastias se juntaram, se uniram no eclipse solar, que é considerado na tradição védica um evento auspicioso, certo? E várias dinastias confluíram para esse local em Kurukshetra, né? Em Kurukshetra. E tem um momento em que Krishna e Balarama, depois de muitos anos, reencontram os habitantes de Vrindavan. Então vejam mesmo, Krishna e Balarama estão aqui no quadro, né? Eles saem, deixam Vrindavan, né? Os habitantes de Vrindavan se encontram num estado absoluto de saudade. Não só as gopis, mas também todos os outros habitantes das diferentes raças, nas diferentes relações, né? Por exemplo, o Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele descreve como Yashoda, ela se encontrou no estado de saudade tão grande de Krishna que ela rolava no chão, né, e se enchia de poeira de Vrindavan. Ela desgrenhava os próprios cabelos, assanhava os próprios cabelos e batia no próprio peito, tanta saudade. No humor, na raça maternal. E Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele diz que Nanda, o esposo de Yashoda, ele fala assim: você pode, por favor, manter um pouco de compostura na minha casa? Ele fala assim para ela, né? Então, só para fazer um parêntese de que esse humor de saudade, quando Krishna e Balarama deixam Vrindavana e vão para Mathura resolver os BOs da época, que era liberar Kansa, né? Que a gente sabe que um dos propósitos que Krishna tem ao descer a este planeta é liberar o fardo da terra, ou seja, liberar os asuras, liberar, né? A gente pode dizer matar, mas em última análise liberar os asuras, porque quando Krishna matava os asuras, ele os liberava. Então, quando Krishna e Balarama vão para Mathura resolver os problemas com Kamsa, e depois vão para Dwaraka, e eles passam a viver num ambiente urbano, na cidade de Dwaraka. E nisso, os habitantes de Vrindavana literalmente quase morrem de saudade. Tanto que em uma passagem também, no 10º canto, Shukadeva Goswami descreve como Krishna envia Uddhava para apaziguar, para atenuar as saudades das pessoas, né? A saudade que os habitantes de Vrindavana sentiam de Krishna. Mas Krishna tinha muitos afazeres em Dwaraka, né? Ele estava agindo agora como Kshatriya, não como um vaqueirinho em Vraja. Então, tempos depois, Krishna e Balarama se reencontram com os habitantes de Vrindavana. Então, aqui nessa passagem do 10º canto, capítulos 82 e 83, Shukadeva Goswami narra como Krishna reencontra, por exemplo, Mãe Yashoda. E Shukadeva Goswami diz que Yashoda coloca literalmente Krishna e Balarama no seu colo, isso em Kurukshetra, ok? Que os habitantes saem de Vraja e vão a Kurukshetra. E Krishna e Balarama ficam com a voz embargada, eles não conseguem falar. De tanto êxtase, de tanto amor, de filho, né? Que eles sentiam, no caso, amor filial, e Yashoda, o amor maternal, que eles sentiam entre eles. Krishna e Balarama ficam em silêncio. Já viram aquele, assim, né? Tem um sintoma de êxtase, inclusive, que é a voz embargar. A pessoa fica tão estática, ela sente tanta alegria transcendental, tanto êxtase, que ela simplesmente não consegue falar. Então a voz de Krishna e Balarama nesse momento ficou embargada. Eles não conseguiam falar tanto êxtase e reencontrar a mãe, né? Adotiva, a mãe Yashoda. E assim mesmo, em outra passagem, em Kurukshetra, Krishna vai para um cantinho mais
afastado e se encontra com as gopis, com as vaqueirinhas de Vraja. E eu vou tentar resumir, gente, porque essa passagem é muito profunda, é um capítulo inteiro. E ele fala assim: vocês estão com tanta saudade de mim, Krishna, querendo entender a saudade que elas sentiam dele. Vocês estão com tanta saudade, mas eu estou em todo lugar. Vocês não me perdem de jeito nenhum, eu estou em todo lugar. Eu estou longe, estou perto, estou no coração de todas as cidades vivas. E sabe o que elas falam? Né? Então, Krishna, ele traz a filosofia Sankhya, ele traz filosofia, né? Ele se revela como o Deus absoluto, que está em todos os locais. E as jovenzinhas, aí eu trouxe esse verso hoje para vocês, tá? No verso 48, elas praticamente dizem: olha, nós não somos yogis místicos. Nós não ficamos meditando. Nós trabalhamos tanto, nós nos ocupamos em atividades corriqueiras do dia a dia. Essa palavra sânscrita é gerham. Gerham. São atividades que é uma palavrinha cognata, né? Próxima à palavrinha griha, né? Que é a pessoa, né? De casa, ok? Então, elas fazem, nós nos ocupamos em atividades diárias, gerham, né? Desde que acordamos até dormir. Nós não ficamos meditando, não somos yoginis, né? Mas o que nós queremos é não nos esquecer de você. Elas falam assim para Krishna e Krishna, porque elas, né, assim, elas rejeitam aquela filosofia toda que Deus está falando para elas, né? E elas dizem, e elas são bem simples, elas dizem, nós não ficamos meditando, não temos tempo para isso, nós sempre estamos trabalhando. Mas então tá, né? A gente não vai conseguir levar você para Vrindavan, vai continuar com seus afazeres, mas então a gente só não quer se esquecer de você. Elas falam assim, nós não, tudo que nós queremos é não nos esquecer de você, né? Então, Krishna fica, como que elas sentem tanto amor assim? E aí, justamente, eu vou falar esse verso para vocês. Elas falam assim: as golpes falaram assim: querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus, teus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis místicos e filósofos altamente eruditos adoram teus pés e meditam neles. Desejamos que estes pés de lótus também possam ser despertados dentro de nossos corações, embora sejamos pessoas comuns apenas ocupadas em afazeres domésticos, né? Que é a palavra guerra, tá? Tá aqui no sânscrito. E Shatradeva no comentário, citando os acharyas, né? Citando Srila Prabhupada, citando aqui Vishvanatha Chakravartakura, Shatradeva ele cita, ele diz o seguinte: dessa maneira, segundo Srila Vishvanatha Chakravartakura, as palavras que as gopis falam neste verso podem ser assim interpretadas. Então, né, Shatradeva citando o comentário de Vishvanatha. Vishvanatha, ele tem esse viés de comentar, né, desdobrando a fala das golpes, né, a fala das personagens. Então ele promove um desdobramento psicológico, um aprofundamento nas falas das personalidades. Então Vishwanatha diz que elas queriam dizer assim também. Ó Sol, então também entra a questão da poesia. Ó Sol, que diretamente destrói as trevas da ignorância. Estamos causticadas pelos raios de sol deste conhecimento filosófico, entende? Então elas realmente dizem, não, essa filosofia não é pra gente, Krishna. Somos pássaros chakora, que só podemos sobreviver no luar que irradia de teu belo rosto. Por favor, retorna conosco para Vrindavan, e assim traze-nos de volta à vida. Então, e ele diz, né, Krishna fala assim,
né? Isso é o comentário de Vishwanatha Chakravarti, dentro da sua poesia imagética, na sua meditação. E Krishna diz assim: então, vinde para Dwaraka, lá desfrutaremos juntos. E elas respondem que Vrindavan é seu lar. Elas dizem: não, a gente não vai para Dwaraka, porque então elas voltam para Vrindavan. Né? Então Krishna vai voltar para Dwaraka e elas voltam para Vrindavan, porque é nosso lar lá. E nós estamos apegadas demais, né, a esse lugar. Elas não querem ir para Dwaraka com Krishna, elas querem voltar para Vrindavan. Porque foi lá que elas viveram a dança da raça com Krishna. Entende? Só lá insinuam as gopis através de suas palavras. Krishna pode atraí-las usando apenas a sua pena de pavão em seu turbante e tocando música encantadora com sua flauta. Krishna não vai fazer isso em Dwaraka, só em Vrindavan. Só se ele aparecer de novo em Vrindavana é que as gopis poderão ser salvas, e não por qualquer outra espécie de meditação sobre ele ou conhecimento teórico acerca do eu. Que coisa mais linda, não é? Então vejam mesmo esse humor de saudade. Não, você volta para Dwaraka com seus afazeres de rei, mas a gente não vai para Dwaraka não, porque a gente está muito apegada a Vrindavan. Foi lá que nós ouvimos você cantar, tocar com sua flauta, que nós meditamos em sua pena de pavão sobre seu turbante. Foi lá que você dançou conosco, que nos tocou, entende? Então elas voltam para Vrindavan. Depois desse evento de encontro de dinastias em Kurukshetra. Então, assim mesmo, né, eu trouxe esse verso para a gente hoje meditar sobre o humor do Rath Yatra, né? Que é justamente esse, em que as gopis voltam para Vrindavan. Elas puxam a carruagem, a quadriga de Krishna, né? Então tem ali a corda, esse elemento da corda é esse ato. Você vai conosco de volta para Vrindavan. Tá bom? Então era isso que brevemente eu gostaria de abordar com vocês hoje. E para brevemente tentar arrematar, porque isso é um assunto que não se arremata, não se fecha nunca. E sempre também a pedido para Bopara Vioma, que sempre me pede que eu recite um poema meu. Eu vou trazer um poema desse meu livro, O Céu em Teu Sorriso. E o poema diz o seguinte: esse poema eu fiz meditando aqui em Nova Gokula, no bosque de Radharani. Não sei se vocês que estão aqui comigo hoje, né, já conhecem Nova Gokula, já vieram, visitaram, mas existe um lugar aqui em Nova Gokula que se chama o Bosque de Radharani. Então foi a partir desse local que eu fiz esse poema, tá? E também foi numa transição de estações, em que nós estávamos saindo do inverno e a gente está vivendo hoje o inverno. O poema diz o seguinte: as garças brancas aos bandos voam até o topo da árvore mais alta, para passarem a noite em paz. A beleza das montanhas, já tantas vezes cantada, anuncia da primavera chegada, onde o inverno triunfante jaz. Assim a natureza, cíclica que reverbera solenemente o equilíbrio e o louvor das horas eternas que afastam as procelas dos litígios que tiram o sono da alma encarcerada de temor. Ah, santa natureza, que a todos acolhe como mãe, que seus braços dêem-me ânimo e expansão, para que em 1000 pétalas, vivamente desperto, acompanhado ou deserto, abra-se o coração. Curado dos pequenos males e das cicatrizes, para que se veja saciado no amor e no prazer, já que esta é a real natureza, o real estado da doce glória de se ser.
Então, Hare Krishna, eu trouxe esse poema, né? Porque justamente ele foi composto ali, inspirado no bosque de Radharani, aqui em Nova Gokula. E hoje vocês vão então ter a grande fortuna de praticar esse sadhana, né? De Bhakti, que é o Ratha Yatra, esse retorno para Vrindavana. Então, muito obrigada pelo convite. Vou ver se aqui nos comentários de vocês temos alguma pergunta. Muito obrigada, Alice, pelas boas-vindas. Ups. Só um instante. Eu havia trocado sem querer aqui a câmera. O Otávio Daniel diz: que magnífico se, com acesso sincero e livre ao Srimad Bhagavad Gita, a pessoa pode se tornar um devoto se temos essa sucessão discipular fidedigna, respeitada. Shri Krishna sempre presente entre todos nós. Perfeito. Maria Aguilar, Radha Krishna. Bom dia, Maria Aguilar. Obrigada pelo seu comentário. As terras das deidades nos proporcionam a chance de compreender que tudo, sem exceção, é da Suprema. Muito bem. O Otávio fez um comentário aqui, né, a partir do que nós estudamos hoje. E é isso, então. Não tem nenhuma pergunta? Tudo bem? Ninguém tem algum comentário, uma pergunta? Então, vamos finalizar hoje aqui nossa live. Então, todas as glórias, todas as glórias, todas as glórias a Shri Prabhupada e um excelente, um magnífico, auspicioso, bem-aventurado, um estático, Ratha Yatra do Rio de Janeiro. Hare Krishna.